Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha, ou diria, praticamente boa madrugada, né? Aquela velha caminhada com os cachorros durante as minhas insônias. E vamos nós. Hoje eu queria conversar com vocês sobre a importância do planejamento. Vamos começar com uma história, que é o seguinte. Bem, eu trabalhei com inglês também, né? Mas quem me conhece sabe que meu coração é de exatas, né? O peteleco fica se perdendo aqui, que ele anda... O meu cachorro velho, ele é super educado, ele anda sozinho, não mexe com ninguém, então ele pode andar sem coleira, mas tem que ficar de olho nele. Bem, e tem essa coisa aí de dar aula e planejar, né? Cara, minha carreira como professor começou há uns 25 anos mais ou menos, estudo patricultura e cheguei lá e comecei a dar aula, né? Por acaso em inglês. Então meus momentos de aprender a planejar tiveram muito a ver com lecionar inglês. E é o tal negócio, eu sabia bastante para poder dar aula ali no nível que se propunha. Mas, poxa, você dá aula de inglês em turma heterogênea é super complicado, porque pode ter ali alguém que não sabe falar I love you, como pode ter alguém que tenha feito exchange, né? Caramba, como é que é essa palavra em português? Que fez intercâmbio, né? Agora sim, bonitinho, durante 5 anos e sabe inglês te dá surra. Não tem jeito, né? Então, um grande lance aqui, como era uma coisa nova para mim, eu fiz uns planejamentinhos, ficou até legal, mas bem intuitivo. Então, o que acontece? Na minha visão de cara de exatas, eu sempre pensava o seguinte: se eu sei fazer uma questão, eu sei ensinar ela, né? O que é um engano. Depois a gente volta a esse assunto. Então, meus aprendizados sobre planejamento aconteceram às vezes que eu dei aula de inglês. A primeira vez, CCA, com a Cláudia Santana, ela me ensinou toda a metodologia do CCA. E o CCA é exagerado em matéria de planejamento, a ponto de dizer assim no planejamento deles: chegue 15 minutos antes na sala de aula, arrume a sala, escreva a data no canto superior direito do quadro. É assim, desse nível, né? Então é planejamento em nível de detalhes. Eu gostei muito de lecionar no CCA, mas eu brigava pra caramba com esse planejamento. Mas enfim. Então, quando eu fui lecionar no BEST, eu conheci Mara Caçador, uma figura humana também espetacular, né? E eu já era super renitente em se tratando de... Ah, vem cá, qual é o assunto? Presente contínuo? Não sei isso aí, chega lá, dou aula. E ela insistia comigo no seguinte: Remo, se você é seguro do que você sabe, ótimo. Mas se pessoas medianas dão aulas excelentes quando planejam, pessoas que se sentem seguras que nem você vão dar aulas brilhantes quando planejam. Ah, tá bom, vamos planejar. E ela foi me ensinando, foi me dando uns toques de que realmente, caramba. E outra coisa, em matéria de aprender a planejar, né, é o fato de que, vamos ser sinceros, né, o pessoal de pedagogia vive as turras com o pessoal de exatas. Né? São modos de ver o mundo bem diferentes. Eu casei com uma pedagoga, né? Então minha gata vive me dando alguns toques também de como planejar, de como organizar. Hoje em dia, por exemplo, ela tem brigado comigo porque ela acha que eu estou me dedicando demais ao canal, né? E eu tenho que ter algo para parar e me organizar em que momento eu vou trabalhar no canal e em que momento eu não vou trabalhar. E finalmente, finzinho de carreira no Corpo de Bombeiros, me transformei em instrutor de sistema de comando de incidentes. Que nada mais é do que o planejamento do caos. Você chega no local de socorro, é o caos, é uma loucura, é correria para tudo quanto é lado. E você tem que organizar aquilo. É, assim, algo que faz você pensar pra caramba em planejamento. E por que eu estou contando isso tudo para vocês? Estou contando isso tudo para vocês porque
Se vocês planejarem a caminhada de vocês, o trajeto é mais fácil. Você fica mais preparado com as situações que vão ter que lidar. Repara aqui o seguinte, digamos que você está no primeiro ano do ensino médio. Se você se organiza para estudar, por exemplo, além da escola, 3 horas por dia, você vai se acostumando. Depois, no segundo ano, aumenta para 4 horas. Depois, no terceiro ano, 5 horas por dia. Se você entender que se preparar para um vestibular não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, você vai encontrar seu próprio ritmo, você vai encontrar a sua própria forma de fazer as coisas. Então, hoje em dia, tem um monte de coisa aí que eu não acompanho. Meu planejamento como estudante, era um planejamento duro. Tipo, aprendi uma coisa hoje, vou fixar no mesmo dia. Então, era missão dada, missão cumprida, né? Nem era militar, mas já pensava dessa forma. E é interessante que você tem aquela coisa ainda fresca na cabeça e fica mais fácil fixar algumas matérias. Uma outra ideia que eu tive em outro momento foi o seguinte: não estudar a mesma matéria no mesmo dia, né? Então, por exemplo, se eu na escola tinha aula de matemática na segunda-feira, eu ia estudar matemática na terça. Aí tinha português na quarta, eu ia estudar português na quinta. E assim, eu ia intercalando os dias para poder não ficar uma coisa muito maçante. Quando você planejar seu estudo, você tem que pensar também em duas coisas: em seu tempo de descanso. Tá? Não adianta você ficar virando noite em véspera de prova, você tem que ter o tempo de descanso. O descanso vai te ajudar muito a fixar conceitos. E outra coisa que você tem que ter em mente também: para cada hora estudada, entre 5 a 10 minutos de xixi, café, chiclete, para dar aquela alongada, respirar e tudo mais e voltar, ajuda muito também a você não fritar os neurônios. Não é aquela coisa assim, o descanso é o mais importante de tudo. Não, você tem que ter constância, tá? Não é descansar antes de começar a estudar não, hein, pessoal? É descansar porque você está realmente, sei lá, eu cheguei a estudar 14, 15 horas por dia. Então, não adianta. Chega um momento que não, as coisas não entram mais nem à base de martelada. E eu acho interessante também fechar um planejamento, né? Lá perto da prova, você fazer provas anteriores e simulados. Tá? E também eu acho interessante você fechar o seu planejamento com questões de um nível mais alto do que você está esperando na prova. Então, por exemplo, se você vai se preparar para o ERJ, terminar seu planejamento com provas da FUVEST, por exemplo, que tem um nível mais alto. Se você vai fazer para a FUVEST, terminar seu planejamento fazendo provas do IME, do ITA e assim por diante, né? Para que quando você chegue na hora da prova, que dá aquele frio na barriga e tudo mais, você está preparado para as questões mais pesadas, né? E algo que eu queria dizer para vocês, não deixar de incluir no tempo, né, é você ter um tempo para o seu corpo também. Atividade física, minimamente 1 hora por dia, 3 vezes por semana. É o mínimo, é o mínimo. Se você puder fazer atividade física todo santo dia, melhor. Eu mesmo estou com uma contraturazinha aqui nas costas, estou dando um tempinho de malhar, eu fico que nem um siri na lata, tá? Malhar é algo que tranquiliza a minha mente. E a atividade física, ela tem uma vantagem grande sobre a maioria das coisas que a gente tem que fazer, que você pode encontrar aquilo que você gosta de fazer. Se você gosta de nadar, você nada. Se você gosta de caminhar, você caminha. Se você gosta de correr, você corre, tá? Lógico que se por acaso você está se preparando para a prova militar, você tem o TAF, para o qual você tem que estar pronto. Que aí você tem que fazer tudo aquilo. Mas se você está fazendo vestibular, a sua atividade física, ela pode ser aquilo que te agrada. Eu cansei de ter ideias caminhando. Por exemplo, eu não gosto de correr, eu gosto de malhar e gosto de andar. E nessa caminhada, às vezes,
Por exemplo, hoje, eu tenho que conversar com o pessoal sobre planejamento, foi o meu planejamento. Então, dá uma organizada aí, vê o que é mais importante estudar e não esquece de uma coisinha boba. A palavra prioridade, ela ensina muito, porque prior é o que vem antes. Então, no seu planejamento, você tem que entender quais são as suas prioridades, o que você vai estudar antes, o que não pode ser deixado para outro momento. Bem, pessoal, de uma maneira geral é isso. E você desenha seu planejamento aí conforme as suas necessidades. E planejamento, pessoal, não é uma coisa feita a ferro e fogo. Você vai adaptar ele à sua realidade conforme você coloca o carro para andar. Beleza? Então é isso, pessoal. Aquele abraço aí para todos.